em tudo se domina. Como é mesmo? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Amém? Agora, esse é um texto altamente disciplinador, encorajador, doutrinador, que está dentro de um contexto mais amplo. E note, no verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, maratona, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Esse era o contexto. Aí vem, repetindo o que já lemos, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Eu quem? Paulo. Não sem meta. Não era doida, não. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Deus seja louvado pela leitura da sua palavra, maravilhosa. Eu fiz questão de ler e reler, porque o que é importante, irmão, é o que a palavra diz. Vamos procurar aqui só reforçar aqui, e tentar mostrar, esclarecendo, dentro do próprio texto, no contexto aí, dessa coroa incorruptível. Porque disse aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O contexto aqui é grego. Olha a cidade, Corinto. E ao se falar em maratonas, né, e Olimpíadas, né, dispensa o comentário, eles têm que estar envolvidos, né? Então, a influência grega nos esportes, a influência grega, Paulo era romano, mas ele era um atleta de Jesus. Por sinal, tem atletas na Bíblia, né, que fez maratona assim, destacadamente. Um deles, lembra quem é um deles? É Elias, né? Elias correu tanto, passou na frente da carruagem de Acabe, né? Correu mais que a cavalaria de Acabe. Foi. Chegou primeiro. Já pensou? Correu na doida. Carreira grande, né? Viu a chuva. Ele, vão que vem a chuva. Aí soltaram a carruagem, e ele passou na frente dos cavalos. Foi. Mas também ele fez uma caminhada outra vez, aí foi caminhada, porque era mais longa, né? 40 dias e 40 noites sem parar. Chegou a Horebe. Já pensou? Então, a caminhada valeu a pena, não foi, Jacques? Dá para baixar a barriga. Não? Mas você imagina que ele comeu tanto antes de fazer essa caminhada, que foi com a força dessa comida que ele fez essa caminhada toda. Às vezes eu almoço na casa dos irmãos, né? Lá em Macaíbe, Costa d'Alves, aqui em Santa Cruz. Aí acho a comida tão boa, diz, acho que foi essa comida que Elias comeu, que andou 40 dias, 40 noites.
Tão boa comida, né? Então, mas Paulo, apóstolo, estava aqui trazendo um incentivo encorajador para os crentes de Corinto, para serem fiéis. O contexto também está numa igreja complicada, uma igreja que, mesmo sendo igreja de Jesus, mas tinha problemas, e que esses problemas estavam trazendo tropeço para a caminhada dos irmãos, estava trazendo dificuldade, embaraçando, é como uma roda travando na areia, indo o freio travando, e isso que estava acontecendo. Ele diz: olha, seja como um atleta. Os atletas, eles são abnegados, eles são prontos a abrir mão do desnecessário. Eu nunca vi um atleta correndo com um saco de arroz nas costas. Você já viu, né? Ou com uma sacola bem grande nas costas, quando não cabe isso, né? Porque, na realidade, a não ser que seja um exercício que está fazendo, mas não uma maratona. Mas, quanto mais desimpedido e livre, melhor ele vai fazer o seu trabalho. E o importante aqui, marcando o atletismo, não é somente a carreira, não é só o correr, mas é obedecer às normas. Porque um atleta que vai participar de uma maratona e que ele chega primeiro, mas ele cortou o caminho, está desqualificado, né? Ele não seguiu as regras. Não valeu, perdeu, foi tudo, né? Ele cortou o caminho, ele não seguiu as normas, foi desqualificado. E Paulo disse que tem a possibilidade de ter crentes que estão querendo cortar o caminho, quebrar as normas, e disse que ele tinha cuidado, lá no último versículo, para ele mesmo não ser desqualificado, depois de pregar a tantos. Foi essa semana, né, que saiu uma conversa aí semana passada, e repercutiu essa semana ainda, né, do homem que levou a vida toda, e quando foi no final, foi sepultado como mentiroso, né? Grande mentiroso. Eu estou dizendo isso aqui, estou na rede social e refiro. Foi um grande mentiroso que morreu e que foi sepultado, porque ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia e não ressuscitou. Ô, vergonha. Não foi o evangelho não, viu? Foi ele quem mentiu, não o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo, não foi Deus. Foi ele quem mentiu, não foi Deus. Lá em Campo Redondo, fui pregar um dia lá, já faz muitos anos isso, né? O homem que estava lá, vizinho, já morreu um, outro foi falar também, morreu também. Mas não foi por isso não, que eu preguei lá não. Foi porque o homem disse lá, o pastor, que veio de uma igreja lá, que não era das nossas, devia seguir a ética bíblica, mas foi dizer: meus irmãos, eu estou aqui, estou feliz, Jesus vai voltar logo, porque fulano de tal disse que não vai morrer antes de Jesus voltar, e ele está bem velhinho. O Espírito Santo mostrou a ele. Isso no meio dos batistas, dizendo um negócio desse, né? Aí quando eu fui, não aguentei, quando eu fui pregar, eu tive que desmanchar isso. Foi. E se esse homem morrer amanhã, Jesus não é mentiroso não, mentiroso é quem disse. E quando foi um dia, logo o velho morreu, o velho morreu. Aí o pastor Irã vinha na rua, avistou ele que vinha, eu vou pegar ele agora, ele entrou num beco. A mentira tem que fugir, a mentira não se sustenta, tem perna curta. Vá pela palavra, não vá por suposição. Eu ouvi dizer, vi Jesus, tinha 300 metros de altura, não sei o que, não existe isso não. Vamos para a real, o que a Bíblia diz. Paulo disse que tinha cuidado de ser desqualificado no final. E muitos são já durante, não é nem no final, é durante, né? Durante. Se não tiver cuidado, o atleta pode ser desqualificado durante a maratona, mas no final é durante. E você é um atleta de Jesus, e aqui está dizendo aqui que deve haver abnegação, renúncia, até porque ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Isso é uma linguagem um tanto forte nesse contexto, né? Nesse contexto. E o cenário aqui, como eu disse, a igreja tinha tantas dificuldades de contendas entre os irmãos, de facção entre os irmãos,
divisão entre os irmãos, compreensão errada doutrinária. Aí São Paulo disse, olha, cuidado, cuidado, vamos seguir as regras, seguir as normas, senão vai dar tudo errado no final. Vamos ter cuidado. Não vá por qualquer ideia, não. E o contexto aqui está dos Jogos Olímpicos, né? Dos esportes gregos, que eles tinham um local de julgamento, como é que chama aquele local de avaliação, né? A mesa julgadora, aqui era chamado bema. O tribunal era o tribunal de julgamento, mas para atletismo, né? E era para as recompensas. E era um bema. Aí o apóstolo Paulo mostra que haverá o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Isso ele tratou aqui na primeira carta, mas também ele deixa bem claro na segunda carta, e eu vou ler o verso que fecha esse pensamento, que disse, verso 10 do capítulo 5, porque importa que todos nós, todos, inclusive Paulo, né, todos os crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo, ou seja, o bema de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pode acontecer em alguma mesa julgadora que haja injustiça na avaliação. Não pode ter essa possibilidade de acontecer? Pode acontecer. O ser humano é falho. Pode acontecer. Mas aqui é o tribunal de Cristo. Ele vai segundo a reta justiça. E ele conhece cada pessoa e por onde trilhou, se furou as regras. Ele conhece. Então, isso é muito importante. Haverá sim as recompensas, segundo o que cada um fez de bom, mas diz também o que fez de mal também. Já pensou? O que fez de mal vai ser contado também. Isso vai ter vergonha, Então, haverá o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí pastor David Hunt, saudosa lembrança, disse que, como o Oswaldo citou aqui, capítulo 2, sobre a apostasia, David Hunt disse que a apostasia é um julgamento de Deus sobre a humanidade, e que esses apóstatas nem salvos são, nem crentes são, porque se eles tivessem a noção clara que vão estar diante de Jesus para uma prestação de contas, eles agiriam segundo a palavra e não segundo eles. Por isso ele diz, eles não são cristãos, não conhecem Jesus, porque eles não acreditam que vão estar frente a frente com Jesus na prestação de contas. Então isso leva-nos, como crentes, a ter cuidado e analisar como estamos indo, o que estamos fazendo, e a maneira como estamos fazendo, e o motivo por que fazemos, porque tudo isso era considerado. Eu volto ao início do capítulo número 3, de 1 Coríntios, já que o assunto é aí prestação de contas, e você vê exatamente isso em destaque, em realce aí bem claro. Olha, 3:18, desculpe, capítulo 3 de 1 Coríntios, verso de número 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Agora, preste atenção. Eu vou ler o contexto para você entender. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, veja, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre
o fundamento é, aí veja os materiais: ouro, prata, pedras preciosas, 3 tipos aí, madeira, feno e palha, mais 3 tipos. Olha a diferença. Os 3 primeiros e os 3 últimos. Manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrar. Isso aqui é o dia do tribunal de Cristo. O dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, sem nada, queimou tudo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aqui está falando do santuário de Deus, a igreja. No capítulo 6, fala do santuário de Deus, o corpo do crente. Aqui está falando do santuário de Deus, a igreja. Não destrua a igreja. Se alguém a destruir, Deus o... Isso é sério, gente, isso é sério. Deus o destruirá. Não sejamos contra a igreja de Jesus Cristo. Eu defendo, desde que cheguei aqui nesta igreja, a doutrina da igreja local. A doutrina da igreja dividida em igreja geral, que seja universal, e local. E Jesus age através dessa igreja, tanto local, universal como local, tanto geral como local. Porque a igreja local representa o geral. E o geral exatamente é o todo, mas aqui somos as partes, especificamente, onde Jesus age hoje. Não tem outra agência no mundo que possa substituir a igreja. É a igreja e pronto, não tem substituto. É a igreja que faz a obra que Cristo mandou no mundo. Qualquer organização, ela é para-eclesiástica, para servir a igreja e com a igreja. Nenhuma pode ser sem. Nós temos aqui em nossa igreja irmãos que são gideões. Irmãos que são gideões. Os gideões têm a ética. Eles jamais aceitam alguém para trabalhar com eles, se não for recomendado pela igreja, assinado pelo pastor, e saber se é membro da igreja, se está em comunhão com a igreja. Porque eles sabem que não pode trabalhar a parte da igreja, tem que ser com a igreja. Eles respeitam isso porque respeitam a palavra de Deus. Nenhuma instituição no mundo pode substituir. Nenhuma. Então, nem seminário, nem qualquer outra organização, ela tem que ser para-eclesiástica, para servir as igrejas. Então, essa mentalidade. Teve tempo que surgiram movimentos para tentar substituir a igreja, né? Substituir a igreja. Mas a igreja é insubstituível. Quando chegar o fim dela, Jesus tira da terra. Aí pronto, aí entra o anticristo, com toda a parafernália dele. Mas enquanto a igreja, é igreja, é igreja. Bem, aqui está claro que vai haver alguns danos e haverá alguns benefícios de recompensa para aqueles que fazem e a maneira que fazem e o motivo por que fazem para Jesus. E lá, em 9:25, São Paulo deixa a possibilidade de haver uma desqualificação. Pastor Ricardo Mateus pregou uma mensagem terminando bem. E eu preguei uma mensagem com essa temática também, acho que já faz alguns 5 anos, no fim de ano, mostrando que para terminar bem, temos que começar bem. E se descobrimos que começamos errado, para e recomeça. Para e recomeça. Se o trem sai do trilho, não tem outra. Tem que parar e botar no trilho. Ele não pode prosseguir. Não dá para prosseguir fora do trilho. Tem que parar para poder tentar retornar para o trilho. E assim é exatamente a vida cristã. Deixa-me dizer outra coisa aqui, em cima disso.
Eu quero também, com isso, corrigir um pensamento errado que existe. Tem pessoas que creem assim, e eu já ouvi vários pregadores com esse pensamento. Porque eu vou ler. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Começamos com 3:11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí pessoas vão usar esse texto para dizer que você, Jadson, pode perder sua salvação. Amanhecer um dia mal-humorado e zangado, tomar uma Coca-Cola de 2 litros todinha. Não, ele não toma não, viu? Então, para alguns já perdeu a salvação. Pisou na bola, perdeu a salvação. Bem, não é para pisar na bola. Mas se acontecer um deslize, você se levante porque você é um crente. Você pertence ao reino dos céus. Essa desqualificação aqui não é para ir para o céu, não. Essa desqualificação aqui é para receber a coroa. Pode perder a coroa. Conserva para que ninguém tome a tua coroa. Alguém pode perder a coroa. Como vimos em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Então, todo crente tem a vida eterna. Mas nem todos têm a vida eterna coroada. Coroada só para os que forem fiéis nas provações. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vimos lá em capítulo 3 que agora vão chegar lá chamuscados, mas chega. Bem, não é bem assim chamuscado, mas é em figura de linguagem, né? Individual. Lá foi para a igreja de Filadélfia, mas se aplica para cada um de nós que somos igreja, parte da igreja. Então, a igreja sendo fiel, vai receber, cada irmão receber a coroa da vida. É recompensa, é graduação, até porque lá era uma igreja fiel, Filadélfia, é a igreja das mais fiéis lá da Ásia Menor, das igrejas modelo. Filadélfia é uma igreja invejável, né? Invejável, triunfante. E Jesus disse, você vai bem demais, vai muito, demais não, mas a gente diz assim, mas vai muito bem. Então, cada um individualmente poderá ser qualificado ou desqualificado. Com relação à igreja, como um todo, é diferente. Uma igreja, ela pode subsistir e ela pode deixar de existir, sabia disso? Ela pode desaparecer. Como também um crente, ele pode ir bem e ele pode morrer precocemente também. Olha para a Ásia Menor, quantas igrejas tem na Ásia Menor hoje? Mas alguém vai dizer, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Disse, como igreja, organismo, corpo de Cristo, geral. Mas individual, não pisa na bola não, senão ele tira o candeeiro do seu lugar. Ele disse lá, removerei do seu lugar o seu candeeiro, do seu lugar o teu candeeiro. Então, já morreram igrejas. Aí teve um pastor, num estado aí, não vou dizer aonde, nem o nome dele, que liga para mim, aperreado, e estava com problema no início da pandemia, e, pastor, estão vendendo as igrejas aqui, eu comprei até uns bancos, mas agora eu já estou querendo fechar a nossa aqui também. Ele, você não foi para ir para fechar a igreja, você foi para abrir a porta que Jesus abre e ninguém fecha. Você vai querer fechar o que ele abriu? Faz a tua parte, rapaz. Levanta a cabeça. Não fica cabrunhado, não. Olha para cima. Tem o céu acima da sua cabeça. Jesus está chamando, convidando a olhar para ele. Aí, recentemente, ele me ligou. Isso foi no início da pandemia. Ele me ligou recentemente, já dando um histórico da igreja, como é que está a igreja hoje. Outra página.
Olha aí que precisa perseverança, meu irmão. Não tem que desistir fácil, não. Você quer estar longe de problema? Suba logo. Problema que vai ter. Não se acaba, não. Acaba um, surge outro. Enfrenta. Você é chamado para isso. Isso pastor, foi a minha experiência. Eu realmente fui levado, mas graças a Deus está dando certo. Então, meus irmãos, a igreja vai passar problemas. Jesus prometeu. Está onde? João 16, 33. No mundo tereis aflições. Agora, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. O provérbio diz que o justo é intrépido como um leão, né? E que o justo ainda morrendo tem esperança. É teimoso, né? Ainda morrendo tem esperança. Esse é o crente verdadeiro em Jesus Cristo. Enquanto ele está dando oportunidade, façamos o melhor para ele. Terminou? Então pronto. Pendura a tua chuteira e prepara o local da funerária lá que vai dar certo. Bem, mas não é agora não. Você está aí ativo, servindo ao Senhor. Vamos ser usado como instrumento para a sua glória. Mas Paulo dizia: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, havendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O pastor Jaime Kemp, ele está no ministério ainda, um velho de vergonha. Eu gosto de escutar esses velhos. 40, 50 anos de ministério que eles estão. Eu gosto de escutar, ler sobre eles. Eles têm muito a nos ensinar. É que a história nos ajuda, né? A historiadora está aqui, Cíntia. Ela sabe o valor que a história tem. Quem não aprende com a história terá que sofrer fazendo sua própria, pagando o preço. C.S. Lewis disse que a experiência é um mestre muito cruel, mas alguns não aprenderão se não passar por ela. Então aprenda com os outros. Leia a Bíblia, leia biografias, leia exemplo de pessoas, leia sobre Jó na Bíblia, leia sobre Paulo e outros. Eu estou lendo sobre os 12 apóstolos, E como é maravilhoso, é encorajador a gente ver o que Jesus promete e faz com eles, transformando e levando, usa um relacionamento bem próximo a Ele. E tudo levou a um aprendizado constante nessa jornada que eles traçaram durante 2 anos, ou quase 3 anos. Na realidade, Jesus teve 3 anos de ministério, mas quando ele chamou aqueles discípulos para próximo a ele, foi muito depois. Teve aquela chamada para a salvação primeiro. Vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Mas depois teve a chamada mesmo para ser apóstolo. Aí foi mais ou menos 1 ano e 8 meses, menos de 2 anos, mas foi um ensino intensivo para a glória de Deus. Meus irmãos, a coroa incorruptível não murcha. A coroa incorruptível não será manchada. A coroa incorruptível não será roubada. Quando você está lá que recebe, é bom lembrar, por exemplo, o apóstolo Paulo já foi. Já recebeu? Tonho Barbeiro já foi. Já recebeu? Não, nenhum deles recebeu ainda. Não, eles estão lá, mas aguarda o dia da avaliação, do tribunal de Cristo. Aí vai ser entregue a todos ao mesmo tempo. É coletivo, é um julgamento coletivo lá, que vai, coletivo, mas individualizando por cada um. Mas será um tempo para toda a igreja, as recompensas. É tanto que eles não ressuscitaram ainda. Paulo não ressuscitou ainda não. Tonho Barbeiro também não, ainda não. Se encontrar algo por aí parecendo com ele, não é ele não. Ele não ressuscitou ainda não. Mas haverá o dia da ressurreição, quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Porque é necessário que esse corpo corruptível seja visto da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal seja visto da imortalidade. Chegará o dia, chegará o momento, mas por enquanto estão lá aguardando. Mas é muito melhor estar lá aguardando. Nenhum deles teve pandemia, nenhum. Nenhum teve Covid. Nenhum teve os malefícios aqui da terra, porque estão guardados com Cristo lá, esperando esse momento. Será que tem alguém hoje que nos escuta ou que está aqui, que não está preparado ainda para quando chegar a sua vez, o seu dia? Você ainda não tem certeza para onde vai quando morrer, para a viagem mais importante que existe, você não sabe se vai para cima ou para baixo? Decida isso, cuide disso na sua vida enquanto é tempo. Depois que você morrer, não tem mais como decidir. Tudo é agora. Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque a tua palavra é verdadeira, teu poder é eterno, tens poder sobre a própria morte, és o dono da vida, és o galardoador, recompensador daqueles que te servem, te amam e fazem aquilo que o Senhor designou que façamos. Ó Deus bendito, perdoa nossos pecados, ajuda a tua igreja a caminhar melhor, cada dia mais próximo a Jesus Cristo e com um olhar focado para Ele. Ó Pai, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Bom, já deu os avisos, né? Já deu os avisos, então dispensa. Só